Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. Minha esposa se despediu de mim. Olá, Luciano. Tudo bem? Meu nome é Orlando e eu sou sargento aposentado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O caso que eu vou contar aqui aconteceu comigo há muitos anos atrás, quando eu era bem mais jovem. Hoje eu tenho 58 anos e na época eu tinha 19 quando ingressei na Polícia Militar, e nesse mesmo ano eu me casei com o amor da minha vida. A minha esposa, Gislaine, acometida por uma doença hereditária chamada lúpus, começou a ter sua saúde muito prejudicada e, com o passar dos anos, com essa doença, a minha esposa foi definhando aos poucos e com apenas 24 anos ela veio a falecer. O que eu vou contar agora aconteceu na noite em que ela faleceu. De madrugada eu estava em casa descansando, pois eu passava muito tempo no hospital e no serviço trabalhando. De repente, eu ouvi próximo à janela a voz dela me chamando. Logo eu percebi que ela queria se despedir de mim. Eu a ouvi dizer nitidamente: "Eu estou indo embora." E eu respondi prontamente: "Vá com Deus e as almas boas." Nesse momento, minha mãe me chamou e falou que estavam ligando do hospital. Eu respondi à minha mãe que eu não iria atender porque eu já sabia do que se tratava. A minha amada esposa, Gigi, havia falecido. Passados alguns dias do seu sepultamento, eu encontrei por acaso uma vizinha de origem japonesa que também morava aqui na cidade de São Caetano, e ela perguntou sobre a minha esposa. Quando eu disse a ela que a minha esposa havia falecido, a mulher quase desmaiou, pois ela afirmou que dias antes ela havia encontrado a minha esposa próximo à casa onde morávamos, e ela disse que ainda conversava com ela. Luciano, eu tenho mais alguns casos para contar. Hoje, com 58 anos, eu vivo sozinho, mas eu tive uma família linda com outra mulher. Tenho 2 filhos que hoje são homens formados, e eu agradeço a Deus por ainda estar vivo, apesar de ter trabalhado em uma profissão em que muitos, infelizmente, ficam pelo caminho. Esse foi o relato que eu conto para vocês. Eu tenho mais para contar e, com o tempo, eu vou enviando. Um grande abraço a todos e muito obrigado pela atenção. A lei do retorno existe. Bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, Luciano, e a todos os inscritos. Eu venho mais uma vez dividir um relato com vocês. Infelizmente, esse relato mostra a maldade do ser humano e como uma inveja quase destruiu a minha vida. Meu nome é Gislaine e vamos para mais um relato. Era o ano de 1998 e eu estava casada há 4 anos. Eu tinha 2 filhas pequenas, um marido muito bom e muito tranquilo, um super pai e ótimo marido. Eu fui visitar o meu avô e nesse dia eu encontrei com uma prima. Essa prima sempre, desde a infância, queria tudo que era meu. Quando eu ganhava alguma coisa, ela pedia para eu trocar com ela porque ela sempre gostava mais das minhas coisas. Eu trocava e não me importava, mas nesse dia, o meu avô, que estava de olho nela, me disse: "Ela está te olhando de uma maneira que eu não estou gostando." Eu sorri e nem dei bola. Depois de cerca de uma semana, eu estava em casa sentada no sofá vendo TV. Então eu me levantei e fui para a cozinha fazer o meu trabalho diário de dona de casa. Então eu comecei a ver vultos passando na janela da cozinha
indo em direção ao banheiro. Amigos, assim começou o meu calvário. Em todo lugar que eu ia, eu via essas sombras que se pareciam com fumaça de pneu queimado. Depois de alguns dias, eu comecei a adoecer e a ter pequenos apagões. Minha filha mais velha, que tinha apenas 2 aninhos, acordou de madrugada gritando. Quando eu fui pegá-la, ela gritou mais ainda e pulou para o colo do meu marido. Luciano, ela me olhava e dizia: "O bicho, papai, o bicho." Eu, chorando muito, comecei a rezar para Nossa Senhora. E depois de uns 20 minutos aquilo passou e ela veio no meu colo novamente. Eu passei então a rezar mais. Meu avô me disse para procurar ajuda porque ele desconfiava que alguém poderia ter feito algum tipo de trabalho para mim. Foi então que combinamos de ir a um centro de origem africana. Meu marido e eu deixamos nossas filhas com meus avós e nos preparamos para ir. Quando escureceu, eu comecei novamente a ver aqueles mesmos vultos em volta da casa e me falando com uma voz horrível para eu não sair, porque eles iriam me matar. Eu, em prantos, muito assustada, não tive forças nem para entrar no carro. O meu marido precisou me carregar nos braços e me colocar dentro do carro, e só assim nós conseguimos ir para o centro. Chegando lá, eu fiquei ainda pior, pois essas entidades cercavam o carro e não queriam me deixar descer. Eu gritava porque aquelas visões eram horríveis e mesmo com os olhos fechados eu conseguia ver e ouvi-las. O pai de santo, com uma entidade protetora já incorporada, foi até o carro me buscar e quando ele pegou na minha mão, todas aquelas entidades trevosas que estavam à minha volta simplesmente desapareceram. Luciano, era como se um refletor estivesse sido ligado e não havia mais escuridão à minha volta. Depois que eu entrei, eu consegui me acalmar e a entidade então me disse: "Fia, fizeram um trabalho para te matar usando uma peça de roupa sua. Alguém quer te ver morta e não estão brincando com você." Eu, chorando muito, pedi para que isso fosse quebrado, pois eu nunca desejei mal a ninguém. Eu disse que nem queria saber quem havia feito, mas a entidade me disse: "Antes do galo cantar e antes do sol nascer, você saberá quem fez. E existe uma lei divina e ela terá que ser cumprida." Meus amigos, eu chorei tanto, mas tanto, porque apesar de tudo eu não desejava ver ninguém sofrer. Eu perdoei de coração ali naquela hora. Nós então fomos para casa, eu me deitei e dormi um sono tranquilo e de paz. Às 5 horas da manhã o telefone da minha casa tocou. Era um tio me pedindo para que meu marido fosse urgente até a casa da minha prima para levá-la ao hospital, pois ela havia se queimado. A panela de pressão estourou praticamente em cima dela e ela se queimou toda. Luciano, foi ela a responsável pelo trabalho de magia para me matar. Eu sei disso porque ela mesma me confessou depois e me pediu perdão. Hoje ela não tem nada na vida, é sozinha, frustrada, não tem os pais, os irmãos e nem ninguém por perto. É de dar dó, mas infelizmente, como disse a entidade, quem faz o mal não recebe o bem. A lei de Deus existe e tem que ser cumprida. Eu perdoei mesmo antes dela me pedir perdão. Tá aí, meus amigos, o mal muitas das vezes está na própria família. Hoje eu estou bem, sou divorciada, funcionária pública concursada, minhas 2 filhas são formadas e abençoadas. Eu faço faculdade e tenho meu lado espiritual muito elevado e bem desenvolvido. Eu espero que todos tenham gostado da minha história. Paz e luz a todos e fiquem com Deus. Ele ainda veio trabalhar.
Olá, Luciane e amigos. É com muita satisfação que eu retorno aqui a esse espaço para contar mais uma história real do sobrenatural da vida. Aliás, a vida é um acontecimento cercado de mistérios. Claro que sabemos que iremos partir um dia, mas é muito difícil nos conformarmos com tal desfecho, especialmente para aqueles que são essencialmente materialistas. Esperar o dia do desenlace é torturante, porém a maioria dos jovens não pensa muito nisso, eles apenas vivem ou sobrevivem. Poucos refletem sobre esse momento e os que o fazem por vezes são taxados de chatos, o que eu acho tremendamente errôneo. A realidade da finitude de uma forma ou outra precisa ser encarada com otimismo e lucidez. Óbvio que estamos na pista da vida para realizarmos o melhor, darmos o melhor para os nossos parentes e amigos. Perdoar é um ato além da imaginação e que precisa ser exercido. A existência é dada e a convivência é construída, já dizia o filósofo. Breno tinha 26 anos e muitos sonhos. Ele queria alçar outros voos, desfrutar mais da vida que ele levava lá na década de 90. O rapaz trabalhava na área de segurança e eu pude experimentar sua companhia durante uns 2 anos. Naquele ano de 1994, eu trabalhava no gabinete da Prefeitura do Rio de Janeiro e a minha função de secretariar me permitia estar cercada por seguranças durante o meu atendimento ao